A segunda temporada de Bom Dia, Verônica e os seus 6 episódios já estão disponíveis na Netflix. E dessa vez, a personagem de Taina Miller retorna a investigar aquele grande esquema de corrupção que ela descobriu nos primeiros episódios lá da primeira temporada. E além disso, ela vai encontrar outros mistérios para poder solucionar. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Matheus Machado da Matinê Cine TV. Hoje eu vou falar um pouquinho da segunda temporada de Bom Dia, Verônica, mas não especificamente sobre os 6 episódios lançados pela Netflix no início desse mês de agosto. Na verdade, eu conversei com Rafael Montes, que é um dos autores, produtores e produtor executivo da série da Netflix e também autor do livro Bom Dia, Verônica. A minha conversa com o Rafael foi sobre as temáticas dessa segunda temporada, que toca em pontos muito importantes também, como falar ainda de corrupção, como foi na primeira temporada, mas ao invés de tratar de violência doméstica, aqui nós temos episódios que abordam violência sexual. E a partir de agora vocês acompanham minha conversa completa com Rafael Montes sobre a segunda temporada de Bom Dia, Verônica, a possibilidade de uma terceira temporada e a sua vontade de fazê-la também, e de alguns outros projetos futuros que o Rafael Montes já está desenvolvendo. Pra gente começar, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Um pouco depois, que saiu a primeira temporada, tu comunicou que teria o Boa Tarde, Verônica, que estava escrevendo ele com a Ilana Casói e tudo mais. Para essa segunda temporada, vocês já se basearam em alguma coisa desse material ou a segunda temporada da série ainda é proveniente de um material inédito que tu ainda não produziu? Então, a segunda temporada e os personagens que entram na segunda temporada, como Matias, a Ângela e a própria Gisele, são personagens que já estavam nesse livro Boa Tarde, Verônica, que a gente parou de escrever justamente para poder escrever a série. O que é interessante é que, de algum modo, para mim, a primeira temporada ela é complementar ao primeiro livro. Eu acho que se você assistir a temporada depois de ter lido o livro, ou depois de ter assistido a Bom Dia, Verônica, você quiser ler o livro, as experiências são diferentes, porque tem informações que tem num que não tem no outro. A própria Verônica do livro e da série são diferentes. No primeiro livro do Bom Dia, Verônica, você entende muito mais o passado do Brandão, a origem dele, etc. Então, agora no segundo livro que a gente está escrevendo e deve publicar aí no futuro, a ideia é que ele seja complementar à série. Então não tem problema quem tiver visto a série, a gente vai explorar esses mesmos personagens, mas contando outras coisas desses personagens. Por exemplo, uma coisa pouco explorada na série é o orfanato, o treinamento das crianças e etc., que é o que a gente pretende no livro tratar de maneira bem mais profunda. Sim, e até em questão assim dos meandros assim da trama em si, e já entrando também num dos principais personagens dessa temporada, que é o Matias Carneiro, houve alguma inspiração no caso do João de Deus, em tudo que aconteceu, até em documentários que foram lançados recentemente, ou acabou sendo uma coincidência do que tu já imaginava para esse personagem? Olha, sem dúvida há muitas inspirações. Exatamente o problema não é a existência de uma única inspiração, justamente o problema é que existem vários, de várias religiões, de várias vertentes e de várias maneiras. A gente queria contar basicamente a história de um líder religioso que usa da fé das pessoas e possui então um poder, uma certa autoridade sobre o outro para cometer abusos. Os casos como figuras como o Matias Carneiro tem, como a gente já falou, em vários lugares. Então, sem dúvida, sim, o João de Deus é uma referência, mas é só uma referência, assim como vários outros líderes. A vontade de contar esse personagem vem do fato de que tanto eu quanto a Ilana somos muito ligados à religião, né? Ou seja, eu estudei em um colégio católico, a Ilana também é religiosa. Então, falar desse assunto nos interessava porque não é uma crítica à religião, é uma crítica a pessoas que fazem uso da religião e da fé alheia para conseguir o que querem, né? A própria Verônica na série tem uma fala que eu gosto muito, que ela fala: tem coisa mais perversa, né, do que usar a fé dos outros. Então, isso me interessa muito. Assim. E até já que a gente falou do Matias também, uma coisa que eu acho que talvez seja uma marca que está se desenvolvendo da série é que tanto na primeira quanto na segunda temporada vocês se preocupam muito em dar desenvolvimento para esses personagens antagonistas, né? No Brandão teve muito desenvolvimento lá em todo aquele núcleo dele, só dele, né? Antes da Verônica chegar até ele
e a esposa dele. E agora, de novo, a gente tem bastante foco no Matias Carneiro e também na filha dele. Como é que tu pensa, assim, nessa questão de trabalhar esses personagens que em muitas outras produções eles acabam sendo escanteados, assim, ou tendo um desenvolvimento muito mais raso, digamos assim? Desde o início, a proposta de adaptação do livro para a série Bom Dia Verônica é, era a seguinte: era a gente costurar de tal modo que cada temporada contasse uma história que a Verônica investiga, né? Então a gente começa na primeira temporada com uma situação, um suicídio que a Verônica presencia, e daí ela desperta para a situação de invisibilidade que ela vive, daí o Bom Dia Verônica, é o despertar dela para esse sistema ineficiente, e aí ela desperta e vai à luta, né? Mas desde o início a ideia era a Verônica, ela na primeira temporada investiga um caso, a gente conhece esse caso, se aprofunda nesse caso, mas a própria Verônica se transforma ao longo desse caso. Então a Verônica do início da série, do final da série, da primeira temporada, são Verônicas distintas. Na segunda temporada, então a Verônica investiga um novo caso, que tem, claro, ligação com o primeiro. A gente então mergulha nesse novo caso, nessa nova família, nesse novo núcleo de personagens, e a Verônica, mais uma vez, investiga e se transforma ao longo da investigação. Então é interessante porque, de algum modo, a gente tem sim espaço dramático para explorar esses personagens, como o Brandão, a Janete, o Matias, a Ângela e a Gisele, né? Mas, ao mesmo tempo, a própria Verônica se transforma conforme a jornada dela acontece. Então, sempre foi essa a nossa vontade. E eu acho que isso é bom, porque, de algum modo, cria no espectador uma sensação de identificação, porque a gente está lá acompanhando a Verônica, que todo mundo gosta e torce, e a Taina Milha faz um trabalho brilhante. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre vai ter uma espécie de ar novo, né, de fôlego novo, na medida em que a gente tem um núcleo de novos personagens, com novas tramas, novos segredos, novos mistérios, como é o caso da família Carneiro. Eu não vou me recordar agora em qual veículo específico que eu li, mas teve uma fala tua sobre o fazer uma segunda temporada, né? Porque às vezes é muito difícil tu fazer uma segunda temporada tão boa quanto na primeira e tudo mais, porque acaba que a trama às vezes ela acaba se acomodando, ficando um pouco mais parada. E ali tu prometeu, né, que teria muito mais ação, que teriam mortes também, como tu comentou no Twitter. Como é que foi pensar todos esses âmbitos de dramatização para a série, principalmente o final, acho que do segundo episódio, né, quando a gente tem aquela cena da explosão do carro, sem dar tantos spoilers assim, para quem ainda não viu, e que foi uma cena que para mim, pelo menos, surpreendeu bastante, porque foi completamente inesperado. Eu realmente não achava que aquilo lá ia acontecer. Então, como que foi desenvolver e pensar todas essas questões para dar um pouco mais de ação para essa segunda temporada? Então, é muito legal trabalhar com a Netflix, porque a gente tem muito diálogo com os executivos lá dentro. E nisso, a gente, com o sucesso da primeira temporada, a gente teve uma conversa com eles para entender justamente o que tinha funcionado na série. E uma das coisas que funcionava era, claro, a Verônica. A personagem da Verônica, a Taina Mira, fez um trabalho muito bom e as pessoas queriam acompanhar mais aventuras da Verônica e ficar mais juntas da Verônica. Então, uma demanda que eu posso dizer que houve nesse sentido, de, Rafa, vamos fazer mais ação, mais a Verônica investigando, a Verônica fazendo coisas. E de algum modo foi bom, porque isso se somava ao que a gente já queria contar, né? A própria jornada da Verônica entendendo o próprio passado dela. Essa segunda temporada eu acho que fala muito também da origem da própria Verônica, como essa mulher. Que mulher é essa que abandona os filhos, muda de nome e vai atrás de justiça? Que criação que essa mulher teve? Então a série vai um pouco nesses lugares que eu acho que são bem, bem interessantes. Agora, as viradas da trama, eu acho que já, assim, é uma característica minha que eu confesso que gosto muito. Então acho que desde a primeira temporada a gente tem muitas viradas. Eu concordo que na segunda a gente talvez tenha um pouco mais de viradas. Eu estava um pouquinho mais animado. mas, mas as viradas eu acho que sempre tiveram lá. Acho que é uma marca mesmo minha da série. Enfim, é isso. Acho que a ação sempre vai estar lá e eu espero continuar conseguindo fazer. Tomara que a gente tenha uma terceira temporada. Preciso que as pessoas maratonem. Ah, show de bola. E agora assim, uma marca também, né, como tu falou de marcas da série, marcas tuas, referente à primeira temporada, é a questão da série tocar num ponto muito importante que era a violência doméstica.
E nessa segunda temporada, além do que tu já comentou ali sobre a questão da religião e das pessoas também que fazem a religião, como é que foi trabalhar as questões de violência sexual e o que que isso diz sobre o Brasil, né? Porque aí, dando agora talvez um grande spoiler da série, no final das contas, o Matias ele ficou em prisão domiciliar, né, com uma tornozeleira eletrônica, e isso, de certa forma, retrata talvez alguma impunidade sobre esse tipo de crime. O que que tu poderia dizer sobre essa questão, assim, de como que essa questão, assim, da violência sexual, desses tipos de crime, retratam o Brasil na série? Olha, crime sexual é um assunto muito atual, muito pertinente, e infelizmente muito presente no Brasil. Quando nós começamos a pensar a segunda temporada, a gente logo encontrou que esse seria, digamos, o tema, um dos temas, porque algo que faz parte do nosso trabalho desde o início é unir entretenimento com pertinência. Então, enquanto a primeira temporada entretém, e tem viradas, tem surpresas, tem explosões, tem tudo, além disso a gente fala de violência doméstica, que é um assunto super importante e explica, mostra, através do drama para as pessoas, como é difícil uma mulher sair de uma situação de violência doméstica. Né? Porque muita gente fala, por que não sai de casa? Por que não abandona o marido? A gente mostra como é difícil. A mesma coisa a gente queria fazer na segunda temporada com o tema abuso sexual. As pessoas ficam, por que não denuncia? Por que não fala quem fez? Por que não fala agora é fácil, cara? Por que não falou na hora? Enfim. E a gente queria então contar uma história que mostrasse com todo cuidado e toda atenção que o tema merece, mostrasse a importância de se discutir esse assunto, né? E entender como é que funciona. Então, a gente começou a desenvolver, enfim, a história, que é a segunda temporada, mas tem um aspecto interessante que era a gente não queria mostrar o abuso sexual. Primeiro porque é um tema já muito gatilhoso para algumas pessoas e muito que a gente tem que realmente tomar cuidado. E além disso, é bonito, eu acho isso, é interessante isso na segunda temporada, como você descobre o que acontece no quarto da cura pelo depoimento das mulheres. Porque são esses depoimentos que contam a verdade. Ou seja, a gente não precisava da imagem para mostrar. Então, desde os roteiros, tudo foi tratado com muita sutileza, na medida em que é possível ser sutil nesse assunto, claro, e com muito respeito, eu acho. E sem dúvida, eu acho que a série traz muitas críticas ao Brasil, né? Como eu já falei, eu gosto muito de contar uma história com explosão de carro no final do segundo episódio, e perseguições e tiroteios e tudo mais, mas ao mesmo tempo que provoque. A gente atinge muitas pessoas de várias classes sociais, de várias partes do país e do mundo. Então é muito importante a gente, além de contar essa boa história, discutir esses assuntos e provocar. Eu não gosto, isso eu faço desde os meus livros, sabe? Eu não gosto que alguém termine de ver uma série que eu escrevi ou ler um livro que eu escrevi e feche e fala, tá bom, esqueci. Não, eu gosto que a pessoa fique incomodada, instigada e pensando naquilo, falando, como é que eu nunca pensei, o que eu faço agora? Né? Enfim, preciso comentar isso com alguém, preciso discutir esse assunto no jantar de família, com os amigos. Para mim, me interessa muito essa espécie de provocação mesmo que a dramaturgia promove. Sim, e até sobre isso também, como é que foi trabalhar assim, né, novamente com um grande elenco, né, porque na primeira temporada ali tem o do Moscovis, a Camila Morgado também, agora tu traz a Reinaldo Giannichini, tem a Clara Castanho, a própria Camila Mardila, né, foi uma grande surpresa para mim, assim, que eu até desconfiava do que poderia acontecer com a personagem dela, mas aí quando acontece no final é uma coisa tão forte, né, tão pesada, e de como que ela sustenta tudo aquilo, né, ao longo da temporada. Então, como que foi desenvolver esse trabalho com esse novo elenco também e que, poxa vida, se demonstrou super qualificado também e se via muito empenho deles, né, ao longo da temporada e de todos os âmbitos por onde os personagens deles passavam. Eu confesso que quando a segunda temporada foi confirmada, a coisa que eu mais escutei, até de colegas meus, autores de televisão e tal, foi como você vai fazer agora que você matou o do Moscovitz e a Camila Morgado? Então a gente vinha com essa espécie de peso mesmo, de cobrança, de como é que você vai fazer agora se você tirou um núcleo que era tão forte e importante. E a minha resposta, naquela época, já um pouco da boca para fora, era, não tem problema, eu crio outro.
Mas daí vem o desafio de criar um outro núcleo tão interessante. Então esse trabalho começou na sala de roteiro com a equipe, eu, Ilana Casoy, Gustavo Bragança e Maria Chu, e o Fernando Salles de assistente de roteiro. A gente desenvolveu um roteiro que trazia já uma nova família muito interessante, cheia de nuances. Se você perceber, todos os personagens dessa família têm uma espécie de curva dramática bem clara. Então a Ângela, de usar a voz dela, né? Desde o início, use a sua voz, porque ela canta na igreja e ela tem que usar a voz dela no final para fazer a denúncia. A própria Gisele tem para mim é uma das curvas mais interessantes feita pela Camila Márdila, e ela arrebenta, porque você começa com raiva da personagem, depois você vai entendendo a personagem, depois você passa a ter pena dela. Então você tem toda uma construção bem cuidadosa de personagem mesmo. Então isso a gente começa fazendo no roteiro, daí vai para a direção. E a direção, claro, e conversando com a gente, tal, a gente vai encontrando as pessoas ideais para fazer esses personagens. A Clarinha Castanho foi uma das primeiras a entrar no elenco. Assim, foi quando falaram o nome dela, eu falei, ela, eu acho ela incrível já há muitos anos. Acho uma atriz cheia de qualidades. Então, ela entrou no elenco. A Camila Márdila já tinha lá feito o Que Horas Ela Volta, enfim, alguns outros filmes, também é uma grande atriz, e a gente ficou procurando muito quem ia ser o Matias. Um dia o diretor Zé Henrique Fonseca me liga e fala, Rafa, que tal o Gianecchini? E eu falei, cara, eu nunca tinha pensado no Gianecchini para esse papel, e ele falou, cara, vai ser bom isso, vai ser interessante. Eu falei, cara, vamos embora, e assim foi. Então tem sim um trabalho muito bom da direção, da preparação de elenco e do próprio elenco, que eu acho que se dedica de corpo e alma. Vale mencionar também quem vem das outras temporadas, né? Então o Garibe, o Silvinho Guindani, a família da Verônica, né? Todo mundo fala da família da Verônica, a Alice, o DJ e o César. A Esther, que entra também nessa temporada, a Delegada Glória. E a própria Tainá, que é o que eu já falei. Eu sou fã da Tainá, então não preciso nem ficar falando. Falo sempre porque realmente sou fã. Ela tem feito um grande trabalho mesmo. E no começo da entrevista tu falou também, né? Na verdade, pediu pro pessoal fazer maratona para garantir a terceira temporada, né? Até o momento não tem absolutamente nada confirmado, assim. Até porque a Netflix também demora um pouquinho, às vezes, né? Pra dar alguma confirmação. Mas chegou a, sei lá, vocês em alguma reunião conversar sobre a possibilidade de uma terceira temporada ou ainda tá meio tudo enuviado? Bem, nós temos vontade de fazer uma terceira temporada. A série deixa claramente um gancho para isso. E sim, né, temos planos então de contar essa história e de descobrir o terceiro irmão. Mas sim, a Netflix só renova após algum tempo, então a gente tem que esperar esse tempo, torcer para que o público brasileiro e também dos outros países abrace essa história, indique para os amigos, maratone de novo. E assim, criando esse burburinho, é que a gente deve ter aí uma renovação no futuro. Perfeito. E até também na outra entrevista que a gente fez, tu tinha comentado comigo que praticamente todas as tuas obras elas já tinham os direitos de adaptação garantidos por algum streaming, né? E agora tu também está desenvolvendo uma novela para HBO Max. O que tu pode trazer assim de informação sobre essas adaptações também, até comentar um pouquinho sobre as segundas intenções, né, que tu está escrevendo para HBO Max. Dos meus livros, basicamente todos estão em processo de adaptação, em fases diferentes. O mais avançado é o Dias Perfeitos, para uma série. Quem está fazendo a adaptação não sou eu sou consultor do projeto, então eu acompanho, leio os roteiros, dou notas, mas o projeto de série está sendo desenvolvido. E eu espero que em breve a gente realmente tenha o green light para justamente poder falar quem é que está fazendo, quem elenco que a gente está pensando, e enfim, quando começa a filmar, porque é isso que interessa. Mas posso dizer que os roteiros estão ficando muito legais e eu acho que vai ser uma série bem legal, do Dias Perfeitos. Os outros também estão em desenvolvimento, e o Segundo as Intenções, essa novela é um projeto original que a HBO Max me chamou para fazer. Na verdade, eu fechei um acordo com a HBO Max de fazer vários projetos, e eu ia começar até um outro projeto, quando veio a oportunidade oferecida pela Mônica Albuquerque, que é a executiva responsável por novelas na HBO Max, e por talentos também, com supervisão do Silvio de Abreu, de escrever a primeira novela do streaming da HBO Max.
Eu sempre gostei de novela, sou um apaixonado por novela. Então eu falei, quero fazer, mas uma novela do meu jeitinho, ou seja, uma novela com muito suspense, muitas viradas, algumas mortes no meio do caminho. Eu brinco que é meio novela, meio Game of Thrones. Boa. E, e, e claro, muito melodrama. Então tem romance, tem grandes paixões, tem grandes vilões. E eu estou escrevendo, serão 40 capítulos, é o que eu estou realmente fazendo nesse momento. E muito animado para que essa história chegue às pessoas, na torcida para que a gente comece a filmar em breve e lance em breve. Bacana. E o Boa Tarde, Verônica tem alguma previsão também? Ou em qual estágio que tu e a Ilana estão na escrita desse livro? É curioso, porque a gente tinha boa parte dele escrito, agora com a repercussão da série, a gente está justamente discutindo o que a gente quer explorar mais. Porque é isso, né? É interessante porque o audiovisual ele nos permite contar algumas coisas, mas justamente porque são 6 episódios, a gente tem um certo limite. Então, alguns universos que a gente queria esmiuçar mais, até para fazer mais críticas, né? Se você perceber, tem um Exército da Fé no orfanato. Você tem vários elementos ali que, de algum modo, são críticos ao Brasil contemporâneo e que vale a pena explorar ainda mais, caso a gente tenha mais possibilidades. Como no audiovisual às vezes isso não é possível, porque a gente tem limite de tempo, são 6 episódios, etc. Na literatura a gente tem páginas à vontade para contar como a gente quiser. Então eu acho que agora a gente está realmente escolhendo que elementos a gente quer explorar melhor. Ah, legal. Rafael, eu quero te agradecer pela disponibilidade, por ter conversado mais uma vez com a gente sobre o Bom Dia Verônica, os seus trabalhos futuros também. E agora deixo o espaço aberto para te convidar o pessoal para assistir a segunda temporada de Bom Dia Verônica. Eu já assisti tudo. Provavelmente acho que eu vou assistir de novo, né, para ajudar aí, porque eu quero muito, mas muito mesmo saber quem é o Do-1. Fiquei bem curioso, ainda mais porque a gente só vê a mão do Do-1 no final do último episódio, então quero fortalecer nessa busca pela terceira temporada. Querido, obrigado pelo papo, ótimas perguntas. Espero que todo mundo que tenha assistido tenha gostado e já tenha visto a série. Quem não tiver visto, por favor, assista Bom Dia Verônica. É uma série brasileira feita com muita garra, com muito suor e com grandes talentos. E é uma série. Muita gente me diz: eu comecei a ver porque era brasileira, tem que ajudar, né? Não sei o quê. E no final estava vendo porque falam. E eu acho isso eu entendo como elogio, mas eu espero que a gente conquiste esse lugar um dia de muita gente falando, Rafa, eu vejo como se fosse série gringa, né? E eu espero que a gente faça cada vez mais séries com cara de série gringa, mas transbordando brasilidade, transbordando nossas histórias, nossos personagens, como é o caso de Bom Dia Verônica. Vejam, maratona, indiquem para os amigos e oxalá vamos ter uma terceira temporada. É isso aí. Bom, Bom Dia Verônica já está com seus 6 episódios disponíveis na Netflix e a gente vai ficando por aqui. Rafael, muito obrigado novamente. Tchau, tchau. Obrigado, querido. Até mais.